Então agora a gente chega nesse ponto, ó. Não é, a primeira parte do texto ficou completamente deslocada do desejo de realizarmos a conquista para essa ou futuras gerações. Não, é claro que você tem que desejar vencer. Agora você tem que saber lidar, e isso constitui uma mente adulta, né? Constitui uma mente adulta, e por isso que é necessário fazer esse embate nestes termos violentos, porque isso constitui uma mente adulta, que é você saber que de vez em quando você pode estar com a razão, você pode estar com o bem articulado, e aí vem alguma coisa e escapa dos planos e você é derrotado circunstancialmente. E a gente tem que ter pessoas que estão preparadas para vivenciar derrotas cotidianas aqui e acolá. Porque se na primeira vez que a pessoa... Veja, eu tô nesse canal, eu tenho o quê? 10 anos, 15 anos? Imagina se no momento que eu tivesse percebido que o meu canal estava afundando e estava morrendo e está morto até hoje, eu tivesse parado de fazer vídeos. Ai, a gente vai sempre ser derrotado, porque os algoritmos, porque não sei o quê, porque o mundo cruel, porque o mundo... Então a gente tem que saber conviver com a derrota. Eu faço vídeo na internet porque eu quero fazer. Se eu ganhar, eu estou fazendo para ganhar. Eu estou fazendo para ter 15 milhões de inscritos. Agora, se eu ficar aqui com 10 mil inscritos, se desinscrever 30 mil canais aqui, eu vou parar de fazer por causa disso? Não, porque eu sei lidar com a derrota. Entenderam? Entenderam? Então a gente precisa ensinar os nossos a aprender a lidar com a derrota. Não significa que eu estou pregando para um mundo que não vai acontecer. É porque no dia que você for derrotado, você não vai entrar em posição fetal, seu moleque. E vai começar, ai, mas a minha mãe na infância, não, mas é porque o meu pai foi comprar cigarro. Eu sei, os problemas existem. E os problemas existem e as derrotas acontecem. E a gente não pode reduzir-se à posição fetal, porque a gente tem que ficar tendo dó do derrotado. Entenderam? Entenderam? Perceberam? Então eu preciso, e isso é absolutamente evidente, esse tipo de discurso que eu estou fazendo, que é motivacional, é óbvio que ele atinge, e só precisa atingir um. Se tiver 50 que achem ruim, se tiver 50 que achem ruim, se eu tiver um que eu atingir, e ao invés dele parar de fazer alguma coisa, a gente vai fazer vídeo sobre o concurso. Teve um monte de gente falando, eu nunca vi, eu não sabia o que eu ia fazer, eu estava com medo, eu me sentia fraco. Aí eu tô falando, faça! Porque se você não tiver na sua cabeça a possibilidade de fazer e de ganhar, e se você ficar com medo, achando assim, ai, mas eu sempre vou ser derrotado, porque minha vida foi difícil, porque eu não sei o que... Se você nem começar a tentar, é aí que você não vai chegar em resultado nenhum. Entendeu? Entendeu? É aí que você não vai chegar em resultado absolutamente nenhum. Certo? E a inscrição do concurso é amanhã, diga-se de passagem, não se esqueça. Né? A Lain me lembrou. Então, veja, ele diz, isso é niilismo puro, igual ao do Alexandre. A diferença é o floreio. Sua personalidade genial, o floreio é retórico. Na parte final, falar que a paz de luta, o que é justo em si mesmo, se torna uma vitória. É seu animal. Porque se você não tiver, se a gente tiver, veja, contingentes futuros. Se você tiver pessoas na internet dizendo que a gente vai vencer em 5 anos, essa pessoa está objetivamente mentindo para você, porque ela não tem como ter certeza. Então, como a gente sabe que é assim que a consciência humana faz, então eu posso dizer, vamos lutar para vencer em 5 anos. E se não vencer em 5 anos, a gente dobra a meta e vira 10. E se não vencer em 10, a gente dobra e vira 15. E vai subindo de 5 em 5, de 5 em 5, enquanto tiver luta a ser lutada. É uma perspectiva de, enquanto a gente não venceu ainda, é porque a luta não acabou. Não porque a gente foi derrotado. Então a própria... E veja, como a gente tem o fato de que pessoas morreram, e quando eu cito o Amaro é porque o Amaro era meu familiar, certo? Então, quando o Amaro morreu nessa luta, quando a gente diz que ele não foi derrotado, apesar de ter morrido, é que a gente está dizendo que essa luta não é só minha, não é só para mim. Aí o animal me diz,
me diz que isso é pensamento individualista, mas vai ser burro assim, lá na puta que pariu, mano. Como é que consegue ser tão burro assim? Quer dizer, quando você está dizendo exatamente que uma pessoa derrotada, no sentido de que foi assassinada pela ditadura militar, quando a gente diz isso, e que essa pessoa não foi derrotada, o que a gente está dizendo é exatamente que mesmo aqueles que são mortos, eles deixam um legado que vai implicar numa vitória que usa o nome dessas pessoas. O Marx não fez a Revolução Global, por exemplo. Nem o Bakunin, nem porra nenhuma desses caras. Não fizeram. Mas só que o que eles fizeram é indispensável para o que está acontecendo hoje. De modo que isso é intergeracional e cumulativo. A gente não precisa escrever o Capital de novo, porque ele já foi escrito. De modo que mesmo os que, na sua própria pessoa individual, não venceram, eles vencem porque eles escrevem o nome deles na história para a continuidade da luta. Que luta? Sei lá, outras lutas virão. Depois que salvarmos todas as baleias, vai ter que salvar outros bichinhos. De repente, quando a gente for colonizar outros planetas, vai ter que salvar a galáxia. Lutas virão. E tudo que existe hoje é parte da construção do passado. E isso é humanismo, é considerar-se não só por si mesmo, mas como uma continuidade do passado e um legado para o futuro. De modo que como é que você consegue ser burro? Me explica, vocês conseguem me explicar? Como a gente fala humanismo e uma pessoa, mesmo que a derrota máxima, que seja o assassinato por uma ditadura militar, mesmo a derrota máxima, ela não impede de ser um triunfador, mesmo a derrota máxima, e aí, ou seja, isso é um motivacional para você lutar do seu jeito. Aí você vai fazer publicação na internet, aí você vai distribuir marmita não sei, você vai lutar do seu jeito. Então eu digo, você fazendo a luta que você tiver, mesmo no caso do assassinato, você não é um derrotado, e a gente não vai olhar para você como um derrotado, a gente vai colocar você como um dos heróis e tará. Então, assim, mesmo na situação de morte não é uma derrota, porque existe uma humanidade que transcende o indivíduo, e aí o cara fala, isso é praticamente uma ode ao pensamento individualista. Aí eu te pergunto, o quão burro você tem que ser para você chegar a essa conclusão? Me digam aí, público, o quão burro você tem que ser para você inverter de cabeça para baixo o que foi dito. Só porque você não gostou do texto. Veja, uma coisa é você não gostar do texto. Uma coisa é você não entender o texto. Uma coisa é você colocar o texto de cabeça para baixo e dizer o exato oposto do que ele está dizendo. Aí você tem que ser muito versado nas artes de ser burro. Entendeu? Então, assim, por que a gente trata com essa veemência? Por que a gente trata com essa veemência? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui. Vou mostrar para você o seguinte. Isso aqui é uma página do Gramsci, certo? Que eu estava na outra página, porque é o seguinte, mostra de quem é, né? A estrutura. É do Luiz Sérgio Henriques. Esse camarada, pelo visto, ele escreve para o Estadão, escreve para os outros lugares e tal. E aqui é uma galera que se junta para falar de Gramsci, coisa mole, conversa tal. E aí você tem... Vocês sabem que o Carlos Delso Contil foi o grande tradutor para o Brasil de Gramsci. Quem sabe, quem não sabe está aprendendo agora. Então, veja, o Gramsci ele tem uma conversa mole lá dele, que é sobre que todo mundo cita em tudo quanto é lugar e ninguém nunca leu, certo? Todo mundo cita e ninguém nunca leu. Todo mundo cita e ninguém nunca leu. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora, porque eu quero introduzir o tema a vocês. Ou seja, a gente não vai ler o texto, a gente vai pegar o trecho citado fora de contexto. Tranquilo? Entenderam? Vou mostrar para vocês uma questão que está ali nos textos dos cadernos do Cárcere. Então, vou ler só até aqui, tá bom? Vamos fazer a leitura só até aqui. Deixa eu aumentar aqui que vocês não estão enxergando nada, né? Vocês não estão enxergando absolutamente nada. Ainda está pequeno. Uai, por que não está crescendo? Ai, meu Deus, Ctrl mais. Ok, não cresce. Eu leio, vocês acreditam. Vou mandar o link aí para vocês. Eu leio, vocês acreditam. O conceito de guerra de posição faz parte da teoria da hegemonia e responde à exigência de definição das características e histórias novas da luta política no mundo depois da Grande Guerra e da Revolução de Outubro. Abre aspas. A passagem da guerra de manobra à guerra de posição, afirma Gramsci, surge
como a questão da teoria política mais importante colocada entre o período do pós-guerra, não, colocada no período do pós-guerra, e a mais difícil de ser resolvida corretamente. A revolução em dois tempos. Ele havia afirmado, no final dos anos 20, num célebre artigo do Nova Ordem, né, no Nova Ordem, isto é, a conquista do Estado numa batalha campal definida e o empenho da máquina estatal para transformar coercitivamente a sociedade não pode constituir no arquétipo da Revolução Proletária. Ele está dizendo, aqui o que aconteceu na Revolução Russa não necessariamente vai acontecer no mundo todo. A Revolução de Outubro, portanto, era considerada a última revolução do 19. A passagem na qual o conceito de guerra de posição no terreno político, que é uma metáfora, certo? É uma metáfora militar. Na Primeira Guerra, você tem aquela guerra de trincheira, em que você não consegue avançar por causa das trincheiras, você tem metralhadoras e tal, e aí você tem uma guerra muito lenta que avança aos poucos, tomando certos postos, certas posições. Não é uma guerra de avançar e tomar o forte do inimigo de uma vez, é uma guerra em que você vai galgando posicionamentos. Dessa metáfora, ele diz, isso também acontece na esfera política. Aí ele fala, a passagem na qual o conceito de guerra de posição no terreno político é formulado da maneira mais expressiva faz referência, da mesma forma, quando Gramsci enuncia a concepção de hegemonia, à disputa que havia contraposto Lenin na tática de frente única e Trotsky na tática de revolução permanente, a respeito dos modos de desenvolver a luta revolucionária depois do grande ato metafísico de outubro. Aí ele diz, parece-me que Illich, é o Lenin, né, havia compreendido, afirma Gramsci no caderno 7º, que havia ocorrido uma mudança da guerra de manobra vitoriosa aplicada no Oriente em 1917 para uma guerra de posição, que era a única posição, ou a única possível no Ocidente. No Ocidente, no Oriente, o Estado era tudo. A sociedade civil era primitiva e gelatinosa. No Ocidente, havia uma justa relação entre Estado e sociedade civil e, diante dos abalos do Estado, podia-se divisar imediatamente uma robusta estrutura da sociedade civil. Tem uma diferença muito grande entre Estado e sociedade civil. O que ele está dizendo, né? Quando acontece a Revolução Russa, tomar o Estado é vencer a guerra. E o que Gramsci estava dizendo é que no Ocidente, né, depois da Primeira Guerra Mundial, tomar o Estado não é necessariamente garantia de vitória. Por quê? Porque tem uma diferença. E aí, quando a economia começa a ruir no Ocidente, existem postos arquitetados na sociedade civil que apoiam a manutenção do poder, tipo o MBL, tipo o Olavo de Carvalho. Então, assim, quando você tem uma crise institucional, né? Quando você tem uma crise institucional, você tem um fato em que a organização civil, blocos da organização civil, começam a se articular para entrincheirar e salvar o Estado, que é a força armada daquela situação política. Veja, isso é muito interessante, porque isso aconteceu no Brasil em 2013. Teve uma crise institucional, e aí surgiram manifestações lá e acolá e tarará, que rearticularam as forças. Então, é importante, pelo menos, saber que Gramsci existe, certo? Que Gramsci existe, mesmo que você não vá concordar, mesmo que não sei o que e tal, é importante saber que Gramsci existe. Então, parece-me que Illich havia compreendido que havia ocorrido uma mudança da guerra de manobra vitoriosa no Oriente 17 para de posição, que era a única possível no Ocidente. No Oriente, o Estado era tudo. A sociedade civil era primitiva e gelatinosa. No Ocidente, havia uma justa relação entre Estado e sociedade civil. E diante dos abalos do Estado, podia-se dividir imediatamente uma robusta estrutura de sociedade civil. O Estado era apenas uma trincheira avançada, por trás da qual se situava uma robusta cadeia de fortalezas e casamatas. Isso se podia ver, mais ou menos, de Estado para Estado. Mas essa observação exigia um acurado reconhecimento de caráter nacional. Tá bom? Então, veja. Eu não vou fazer maiores comentários sobre o texto. Eu quero que vocês saibam que esse texto existe, né? Saibam que Cadernos do Cárcere existe, que Gramsci foi uma pessoa presa no regime de Mussolini e que ficou escrevendo lá um tempão e escreveu coisas muito interessantes sobre política e sobre educação.
tão interessantes que todo o Olavo de Carvalho é baseado em Gramsci. Ele só existe, só faz sucesso porque ele imitou Gramsci em certos aspectos acerca da necessidade de criar trincheiras de intelectuais aqui e acolá. E intelectual não significa que você é gênio, que você lê em 30 línguas, não. Intelectual é um aspecto da sociedade civil, que é organizador. É um aspecto organizador da sociedade civil, que se assenta numa certa erudição disso, daquilo outro e tal, e que constrói uma legitimação para organizar a sociedade civil. O Olavo de Carvalho compreendeu o sentido geral da estrutura da mensagem dos cadernos do cárcere, imitou, traduzindo textos americanos, daquele monte de lixo ideológico americano, e criou uma base de disputa política baseada na compreensão da função do intelectual dentro da sociedade civil na disputa política de poder. Então, Gramsci é importante a esse nível. É claro que Olavo não é exatamente um gênio, não é exatamente um grande leitor sagaz e genial, mas não é disso que se trata, mas ele compreendeu um aspecto sociológico que está no discurso do menino Gramsci no cárcere. Compreendeu. Ele compreendeu e o PT também compreendeu, né? Parte do PT também compreendeu. E aí o que eu estou chamando vocês a fazer é ressignificar, porque veja, toda vez que alguém pega um autor desse, existe uma certa adaptação, certo? Uma certa adaptação. E aí, quanto menos as pessoas conhecem, quanto menos intelectuais as pessoas são e versadas no texto, mais adaptação tem. Então, na Bíblia tem adaptação, em Marx tem adaptação de tudo quanto é autor, de tudo quanto é texto da vida. Aliás, recentemente, o lixo imundo do MBL, né, na figura do tarado de Kiev, fez um comentário criticando o Jones Manuel e não sei o que, ele começa dizendo que o Jones Manuel está tentando se disfarçar de um herói. Aí qual é a função do discurso do tarado de Kiev? Ele tenta usar a Ilíada para mostrar o quanto ele é versado, porque ele vai falar para uma camada embaixo dele de ignorantes que é a mesma função, todo mundo faz isso, tá, gente? Isso não é exclusividade dos meus inimigos, não. O Link faz isso, eu faço isso, o tarado de Kiev faz isso, todo mundo faz isso. Então ele vai lá na tradição e aí pega a Ilíada e vai tentar explicar o comportamento do Jones com base na Ilíada e não sei o que e tarará. Isso é narrativa, isso é retórica, é uma tentativa de comunicar superioridade para o público de analfabetos que ele tem, porque aí ele está dizendo assim, ele não está falando de uma intriga de poder, de disputa, de não sei o quê, ele está tentando manifestar poder intelectual perante o público. Ele não precisa dizer isso, e ele faz, eu faço, todo mundo faz, certo? O que a gente percebeu, né, quando a gente lê Gramsci, é que isso é poder também, que isso é poder, intelectualidade, erudição é poder, né? Então todo mundo faz isso. A diferença, de vez em quando, é a quantidade de erudição que um tem ou o outro tem. Mas veja, isso nem sequer é importante, né? E aí, do alto da intelectualidade de erudição de boteco dele, de leitor da Wikipédia, ele cita Aquiles e cita a Odisseia. Porque ele nunca leu nem a Ilíada, nem a Odisseia, que, aliás, são aqueles livros que estão na ponta ali, ó, aqueles ali, ó. Ilíada e Odisseia. E veja, eu li a Ilíada inteira, mas eu nunca li a Odisseia inteira, porque, e olha que eu sou estudante dos gregos, do não sei o quê, porque, mano, a gente tem mais coisa para fazer na vida, e todos vocês têm, e como todo mundo tem, e como nem todo mundo tem tempo para fazer 1000 coisas e ler toda a tradição ocidental inteira, e tarará, você fingir que você leu, como ele fez, e citar errado a Odisseia, passando aquela vergonha inacreditável, não quer dizer nada, entendem? O que eu quero mostrar para vocês é que ele errou daquela vez, ele vai pedir desculpa, vai estar tudo bem e vai começar o jogo de novo. E aí amanhã ele vai citar, sei lá, qualquer bosta.
vai citar Platão, vai citar Aristóteles, vai citar Tomás de Aquino, vai citar, e aí, de novo, sem ler. E aí, de vez em quando, ele vai acertar, porque nem sempre a Wikipédia que ele vai ler vai estar errada. Às vezes a Wikipédia é certa. Então, às vezes, ele vai citar e vai estar certo. E aí vai estar passando aquela fama de erudito e parará e parará. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente desmascarar o idiota, né? Porque ele falou uma besteira inenarrável, fingindo que leu a Ilíada, quando ele de fato não leu, e é óbvio que ele não leu, é absolutamente óbvio que ele não leu, né? Mas ainda que ele tivesse lido ou não tivesse lido, essa não é a discussão, certo? Essa não é a discussão. A discussão é que vocês têm que compreender o papel do intelectual, o papel do erudito, que ele é organizador e sempre foi e sempre será. E aí, usando isso, eu vou de novo roubar o Gramsci fora do contexto. Eu não sou um leitor de Gramsci, diferente do menino que cita a Ilíada sem nunca ter lido, né? Aqui eu digo para vocês, né? Eu nunca li os Cadernos do Cárcere, eu estou citando de orelhada, a partir de uma menção e parará e tal. Então, veja, por que essa menção é importante? Porque mesmo na cultura do Partido dos Trabalhadores, ganhou-se uma vocação de que essa guerra de movimento seria ocupação de espaços, né? Entrar na escola, entrar no ter um posto ali, entrar no Ministério Público, e parará e parará. O que eu quero fazer na discussão? A discussão vira sobre quem leu e quem não leu. Tipo, foda-se quem leu a Ilíada. Você não é melhor do que ninguém porque leu a Ilíada, mas você tem que perceber, né, que o fato de eu ter lido a Ilíada, no imaginário público, você pode chorar o anarquismo que você quiser, de dizer que todo mundo é igual, de que todo mundo é bonito, de que todo mundo é do bem, que todo mundo está em espaço de debate igual e que as formações não fazem diferença. Mas quando a gente estiver no mesmo ambiente, democraticamente discutindo, e eu começo a mencionar, não que é na Ilíada, que igual aquele momento cultural do Reinaldo Azevedo, o que é aquilo? É a afirmação de um espaço de poder. Olha como esse cara é erudito, olha como é que você tem escutado, olha como é que ele conhece das coisas. Então vocês têm que entender que isso é um fenômeno social. Não adianta você chorar anarquismo. Isso é um fenômeno social, isso não advém de ter cargos diferentes. Se a gente estiver democraticamente discutindo e eu começo a cuspir erudição, as pessoas vão prestar mais atenção em mim. Eu tenho um cargo ou não tenho cargo, entenderam? Não depende de institucionalidade, essa hierarquização de quem é mais ouvido no grupo. Vocês entendem isso? E por isso que está todo mundo desmoralizando os outros o tempo todo. E é por isso que eu fiz um vídeo atrás desmoralizando o EN. Por quê? Porque o EN, e todo mundo está jogando esse jogo, mas o EN está dizendo, não, mas veja assim, eu sou neutro, aqui é a ciência pura, contra as falácias, compre meu livro de falácias, aliás, comprem o livro do Gustavo Machado. Opa, compre o livro do Gustavo Machado, viu? Tô na metade, bom pra cacete. Gustavo Machado é bom. Mas compre meu livro de falácias e tal, e como se eu não usasse falácias, se eu no YouTube não tivesse uma disputa de poder. E aí, enfim,